Estamos aqui mais uma vez na comunidade Hebron apresentando uma reunião nossa. Se você quer nos acompanhar, pesquisa aí no seu Google, no seu smartphone, no seu equipamento de computador, Comunidade Hebron. E você verá aí as várias portas, os vários portais que você tem de acesso a nós. Mas também, se você quiser nos acompanhar presencialmente, venha até aqui aos domingos, às 18 horas, e terça-feira, às 20 horas. Estamos ao lado da estação de trem do metrô também, óbvio, na CPTM de Piqueri. E nós receberemos você de braços abertos. A pergunta que viemos fazer a vocês é o seguinte: a quem nós estamos escutando? A quem você está verdadeiramente escutando? Como Deus poderia continuar falando com o homem através desses meios? Como Deus pode continuar falando com o homem se Jesus morreu e não está presente em carne conosco? Esta é a pergunta que muitas pessoas se fazem. Hoje, nesta reunião com Walter de Lima Filho, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai esclarecer esses pontos. Na verdade, o problema não está no fato de que Deus fala, mas sobre como podemos ouvi-lo. Decisões erradas são tomadas porque as pessoas não prestam atenção no falar de Deus, no mover de Deus em suas vidas. Pois bem, agora você vai tomar conhecimento desse agir de Deus, como Ele fala no coração de cada um de nós. Então eu peço a você que você abra a sua Bíblia, ou eletrônica, ou a de papel, a convencional, que tanto amamos, em Hebreus. O livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. E mais tarde, já deixa marcado, o capítulo de João, 16, versículo 13. E o tema de hoje é este: a quem nós estamos ouvindo. Fica com Deus e nos acompanhe. Em nome de Jesus. O que eu quero falar com vocês nessa noite é um tema assim: a quem estamos ouvindo? Interrogação. Se vocês estão anotando, o que eu quero falar com vocês é sobre isso. A quem estamos ouvindo? A quem estamos ouvindo? Eu vou usar duas referências, dois textos, e depois eu vou discorrer e vou colocar tudo para vocês aqui. Eu quero ler Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Esse será o primeiro texto que nós vamos ler. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. E depois nós vamos ler João, capítulo 16, versículo 13. João, capítulo 16, versículo 13. Tá bom assim? Vocês anotaram? Não? Então vamos lá. Queridos, olhem para mim um instante antes de nós lermos as Escrituras. Nós vamos ler por ordem. Mas deixe-me comentar uma coisa com vocês. Nós vivemos numa geração eletrônica. E às vezes a eletrônica dá esses pepinos, não é? Acontece. E os meninos não têm que ficar preocupados, nada acontece. O auge da eletrônica é a comunicação. Dá para se notar no volume de smartphones, tablets, notebooks, laptops, sendo vendido, e todo mundo sonha em ter esses aparelhos. Não é verdade? Sim ou não? Muito bem.
Então, por meio desses aparelhos todos, ou por alguns deles, ou até mesmo algum deles, nós temos acesso a Vimeo, YouTube, nós temos músicas em MP3, nós temos os filmes MP4, nós temos uma série de arquivos. Arquivos que quando você abre porque quer assistir, porque quer ouvir. Nós temos aí o WhatsApp, nós temos outros como Skype, Waze, nós temos também o Facebook, que é o Messenger, nós temos SMS, tem um outro também, o WhatsApp eu falei, mas tem um, Twitter, Instagram, mas tem um outro ainda que vai no celular. Hã? Nossa, vocês estão falando tantos que eu nem sabia já que tinha esse, né? Então, veja só o que acontece. Nós temos tantas coisas, né, na eletrônica, que é incrível. Joguinhos. Passamos tempo, às vezes, distraindo a mente com algum joguinho. Tem algum joguinho bom e joguinho mau, né? Enfim, nós temos muitos apps que são instalados em tablets, Androids ou da Apple, smartphones, para que vocês possam ouvir pessoas, enfim, ouvir músicas. E até aí nada de errado. Porque você pode instalar coisas boas nos aparelhos e ouvir coisas boas nesses aparelhos. O problema é que quando nós instalamos coisas ruins, e isso então começa a afetar o nosso comportamento. Concorda comigo? Mas o que eu quero falar é, nós gostamos de ouvir coisas. Você escreve para alguém, é como se você estivesse ouvindo aquela pessoa. Você pode agora mandar mensagem, em vez de escrita, por voz. Então, você escuta as pessoas. Gastamos tanto tempo com essas máquinas, mas às vezes nos esquecemos de fazer a pergunta certa. A quem nós estamos ouvindo? Porque as mensagens, às vezes, que nos chegam, nem sempre elas são tão edificantes assim. Às vezes elas mudam o nosso comportamento. As pessoas querem se comunicar conosco e nós queremos nos comunicar com as pessoas. Porque vivemos numa época de grande comunicação. Quando eu comecei a estudar, eu tinha que comprar coleções de livros. A primeira que eu comprei, porque na igreja naquela época não existiam tantos livros cristãos como existem hoje. Eu comprei uma enciclopédia, eram 7 ou 8 livros, e eu comecei a ler do começo ao fim. E consegui, não todos os artigos, mas li muitos artigos que estavam lá. Porque eu pensava, eu tenho que adquirir uma certa cultura, eu vou falar com pessoas. E de repente eu vou estar diante de pessoas que conversam sobre assuntos e se eu não souber, como é que eu vou fazer? Foi um tempo difícil, não era fácil. Todo dia eu determinei, 1h30 eu vou gastar lendo a enciclopédia. Eu lia a Bíblia, e também lia toda a enciclopédia. Hoje você simplesmente num clique, você tem tudo aquilo diante dos seus olhos. E vou falar uma verdade para vocês. Eu nunca vi tanta ignorância como nos dias atuais. Com tanta possibilidade
de nós aprendermos coisas boas, gastamos tempo ouvindo coisas ruins. Você acredita de todo o seu coração que Deus quer falar com você? Que Deus quer falar com as pessoas? Mas você também acredita que Deus não vai mandar uma mensagem via WhatsApp para você? Você nunca vai receber pelo Instagram uma mensagem de Deus. Você não vai receber o Viber. Alguém falou Viber? É um pouco pesado esse app, mas ele é também de relacionamentos. Deus não vai usar o Viber, Deus não vai usar o Facebook. Imagine Deus colocando lá: eu, Deus, nasci quando, eu sou eterno. Não é? Criei um povo sobre a terra, criei a raça humana. Não existe um Facebook divino. Deus quer se comunicar conosco. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus se comunica com o homem desde a criação deste. Desde que o homem foi criado, Deus vem se comunicando ao longo da história com o homem. Mas não com todos os homens. A Bíblia diz que no Velho Testamento Deus se comunicou com os homens por meio de seus profetas e outros meios. Mas no Novo Testamento, a Bíblia ensina que Deus se comunica com os seus filhos por meio de Jesus Cristo. E é isso que nós temos que olhar agora em Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2. Está escrito o seguinte: antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nestes últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. Eu não vou explicar esses versículos para vocês, mas eu quero salientar a ideia, quero destacar a ideia, que no passado Deus falou por meio de quem? Dos profetas. Você sabe o que é um profeta? Um profeta não é a pessoa que tem que dizer assim diz o Senhor, como se estivesse num outro estado mental. Um profeta é uma pessoa que estuda as Escrituras, que conhece o caráter de Deus e fala e explica às pessoas a vontade de Deus, os planos de Deus. Quando alguém começa a falar para você sobre a sua vida, que existe isso, existe aquilo, existe isso, cuidado, porque não sei, isso é adivinhação. E Deus proíbe esses tipos de práticas. Caso Deus mostre para você alguma situação de momento, então Ele lhe dá uma palavra de conhecimento, tem que existir na mesma hora uma palavra de sabedoria. Deus tem que mostrar para você como você deve agir numa determinada situação. Vamos supor que alguém diz assim: Deus está te dando agora um homem bonito, e então você é feia. Oh Deus, que bom, que bênção, vem um homem bonito no meu pedaço. Mas Deus tem que mostrar para você por que Ele está te dando esta pessoa. Deus está abrindo uma porta de emprego, mas ao mesmo tempo Deus tem que explicar por que Ele está colocando você naquele lugar. Do contrário, é mais do que adivinhação. Não é mais do que adivinhação. E é algo proibido. Deus está te levando, pega a chave, porque Deus vai te levar não sei para onde. Eu cansei de ouvir isso.
Pessoas completamente despreparadas, que não conseguem explicar para si próprias o Evangelho, recebem uma mensagem que Deus vai levá-las para pregar não sei aonde. Vai pregar o quê? Uma pessoa que não lê a Bíblia diariamente vai falar o quê? Imagine um professor na sua faculdade, dando aula sem nunca ter se formado, sequer sendo um autodidata, vamos dizer assim, sem entendimento do assunto. Como que você pode acreditar numa pessoa assim? Porque algumas pessoas acham que a fé pode funcionar sem conhecimento. E se você adquire conhecimento, lhe falta fé. É mentira. A fé só trabalha por meio do conhecimento que você tem. Se você diz que tem fé e não tem conhecimento, você anda no escuro, meu irmão. Você anda na ignorância. Fé não é uma sensação que você tem de que alguma coisa vai dar certo. A fé é uma palavra direta de Deus sobre algo que Ele já disse e que concorda com as Escrituras. Toda palavra de Deus deve nos levar à semelhança de Cristo. Se no Velho Testamento os profetas falaram de Deus e eles eram exemplos, as pessoas deveriam imitar seus exemplos. E se nós ouvimos hoje a mensagem que vem por meio de Jesus, é justamente para nós sermos imitadores de Cristo, como ensinou o apóstolo São Paulo. Mas se Deus fala hoje por meio de Jesus, alguma pessoa pode me dizer, mas Walter, Jesus morreu, como é que Ele fala hoje? Por isso que eu gostaria que vocês lessem João capítulo 16, versículo 13. Jesus fez uma promessa, para que depois de sua morte, Ele oraria ao Pai, Ele pediria ao Pai, e o Pai enviaria quem? O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. E então, está escrito o seguinte no versículo 13. Acharam? Sim ou não? Quem não achou, diga, estou no caminho da salvação. Então todo mundo achou. Porém, quando o Espírito da verdade vier, Ele ensinará. Se você quiser grifar na sua Bíblia, Ele ensinará. Ele não vai berrar no ouvido. Ele ensinará. Ensinará o quê? Toda a verdade a vocês. O Espírito, grifa, não falará. Não falará de quem? Ou como? Por si mesmo. Mas dirá tudo o que ouviu e anunciará. Se você quiser grifar, dirá tudo o que ouviu e anunciará. O que? A quem? A vocês. O que? As coisas que estão para acontecer. Que coisas que estão para acontecer? Quando Jesus falou com os discípulos, Ele falou para que permanecessem em Jerusalém, eles seriam revestidos do alto, eles sairiam para falar às pessoas do Evangelho. As coisas que estão para acontecer se relacionam com o reino de Deus. Meu irmão, tome muito cuidado com uma coisa que eu vou lhe dizer. Se você vive procurando felicidade, você nunca irá achá-la.
Se você vai a uma igreja buscar felicidade, você não irá encontrá-la. A felicidade não está em você encontrar um novo romance, ou desmanchar o antigo. Você achando que desmanchando o antigo e pegando o novo, você vai ser muito feliz? Não. Às vezes você será taxado como um irresponsável. Você não é feliz porque ele nasceu um bebê, porque conseguiu um emprego. A felicidade está quando sua vida se relaciona, quando você tem comunhão com aquilo que Deus está fazendo, com os planos dele. Então, mesmo que você sofra em determinados momentos, você é feliz. Porque Jesus disse isso. Vocês são felizes quando sofrem em meu nome, quando as pessoas perseguem vocês. Como uma perseguição pode nos fazer feliz? O que você está procurando? São momentos de alegrias, são soluções. Mas repare que quando você encontra uma solução, você vai ter que resolver outros problemas. Minha mulher não fica grávida, ou então eu, homem, não posso gerar. Faça um tratamento e lá vem a gravidez, e todo mundo vibra. Você está lá na maternidade, todo mundo se abraça, esse é meu filho, a minha cara. Criança pequena não parece com ninguém. Nasce até meio tudo torto, vermelho. Então, aí vem a avó, é a cara da vovó. Então, depois ela vai pegar algumas feições, mas de início não parece com ninguém. Parece até um ET. Aí então, é aquela felicidade. O que foi aí? Qual é a piada? Então, depois que o bebê vem ao mundo, imagine quantos problemas você não terá. Aí ele vai crescendo, você reclama daquela fase que ele não dorme, acorda à noite para mamar e coisa e tal. Aí depois você, mais tarde na adolescência, você chora a ausência daquela fase, porque agora o moleque quer sair, sumir, quer namorar, quer aprontar. Se acha adulto e começa a querer fazer bobagem. São muitos os sofrimentos. Você consegue um trabalho, você consegue um aumento salarial, e o que vem junto com isso? Senão mais responsabilidades, mais pressões. Ou não é verdade? Mas como você vai viver num mundo assim? Você vai ficar ouvindo essas mentiras que vêm pela internet, pela web, dizendo, pregadores falando, agora Deus vai te dar paz. Que paz? Deus não dá paz para ninguém neste mundo. Você nunca vai ter paz neste mundo. O próprio Jesus disse, a minha paz não é a mesma que o mundo dá. Se você está na igreja para buscar paz, você está no lugar errado. Você devia estar lá, conversando com a sua família e pedindo desculpa, acertando, abraçando, sei lá. A igreja não é lugar de paz.
Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim causar divisão entre familiares. Como é que nós vamos resolver tudo isso? Então nós ficamos nesses embrolhos e saímos atrás de soluções. Nós queremos ouvir uma voz. Eu devo entrar nesse lugar? Devo viajar ou não? Devo entrar ou não? Devo trabalhar ou não? Devo namorar ou não? Devo casar ou não? Você acha que está na hora de eu ter um filho? Uma vez, um rapaz chegou para mim e disse assim: Walter, eu casei faz 2 anos, você acha que já está na hora de eu ter um bebê? Quase que eu brinquei com ele, falei: tenha vergonha nessa cara, rapaz. Que conversa é essa, hein? Para mim? Eu disse para ele: mas como é que eu vou dar uma resposta dessas? Chega alguém para mim e diz assim: Walter, você acha que eu devo largar aquele emprego? Você acha que eu devo aceitar aquele emprego? Como é que eu vou dizer sim ou não? E depois as pessoas dizem para mim: você não me disse nada, e ficam chateadas. Como é que eu posso entrar num fórum tão íntimo e resolver questões tão íntimas? Eu não sei como fazer isso, mas eu conheço alguém que sabe. E todos nós já ouvimos falar dessa pessoa, que sabe como resolver, mas nós não sabemos como ouvi-lo. Eu estou falando de Deus. O problema, então, não está no fato de Deus falar. O problema reside em como podemos ouvi-lo. Que Deus fala, todos vocês aqui levantaram a mão: desde o passado Deus fala. Falou pelos profetas, hoje fala por meio de Cristo, que é o Espírito Santo agindo em nós, Ele fala. E eu acredito piamente que o Espírito de Deus está usando a minha vida para falar. E tudo o que eu quero fazer é glorificar a Deus, glorificar a Cristo e glorificar o Espírito Santo nesta noite. Então, a primeira coisa que eu quero destacar com vocês é isso: cuidado, pois você sempre está propenso a ouvir aqueles que cativam o seu coração. Vocês estão escrevendo? Cuidado, pois você sempre está propenso. Sabe o que é propenso? Inclinado, disposto. Você tem uma tendência, uma disposição a ouvir aqueles que cativam o seu coração. Quem são essas coisas ou pessoas que cativam o nosso coração? Uma loja no shopping center. Você já imaginou como ela grita? Uma loja de sapatos, por exemplo. Ai, o diabo não quer que eu fale da mulherada. Ei, Rodrigo. Está amarrado, hein, Rodrigo? Então, esse ano não tem sapato. Você falou para mim que a Priscila vai ficar sem sapato esse ano, né? Então, veja só. Você vê, aquela loja não grita. Hã? Como é que é essa loja de maquiagem? MAC. Passa, grita.
Tem algumas que se borram. O McDonald's não grita para as crianças. Eles colocam aquele M bem alto. E a criança, é lá, eu quero. Lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. As crianças são apaixonadas pelo Donald, que é o palhaço do McDonald's. E eles querem entrar e querem comer. O homem passa em frente a uma loja de automóveis. E aquele carro grita para ele: eu sou teu! Não é? Grita. E você é meu. Vocês trocam paixões. Mas existem pessoas também. Mãe, irmãos, pai, amigos, colegas. O tempo todo eles tentam se comunicar e entrar na sua vida. E você sempre está propenso a ouvir o que você chama de conselho. E às vezes são verdadeiras desgraças, interferindo no trabalho de Deus na sua vida. O mundo também grita. E nós escutamos todas estas mensagens por meio de músicas, filmes, mensagens de amigos, pais, irmãos, até membros de igreja que não conhecem a palavra de Deus e sai por aí aconselhando. O problema é que nem sempre essas coisas ou pessoas estão nos falando o que Deus realmente quer nos falar. Mas se o nosso coração está em Cristo, nós dedicaremos tempo para ouvir Deus falar. Se nós temos tanto tempo para mexer em WhatsApp, Twitter, Viber, Instagram, por que não temos tempo para ouvir aquele que realmente nos ama? Nada de errado em você aprender os controles, as configurações, mas por que você não dá uma olhada na sua vida para perceber que as configurações estão erradas, que você não está ouvindo Deus? Então, em segundo lugar, seja uma pessoa com sede de ouvir a Deus. Por que as pessoas têm problemas para ouvir Deus? Você tem esse problema? Você é daqueles que toda hora, quando tem um problema, tem que ligar para: irmão, está vendo alguma coisa? Isso é muito comum na igreja. Isso é um descalabro. Você ligar para uma pessoa pelo princípio da adivinhação, isso é tentar a Deus. Vocês não imaginam como Deus fica enfurecido com isso. A irmã está vendo alguma coisa? Sempre tem um diabo perto de você. Seja ele homem ou mulher, ele está lá. Vamos dar a seguir algumas razões por que as pessoas não ouvem a Deus. A primeira razão: não tem um relacionamento com Ele. Todo relacionamento com Deus começa, sabe como? Por meio de arrependimento. Preste atenção. Começa com arrependimento, um espírito humilde,
e a entrega de nossas vidas a Ele. Não foi isso que Jesus disse nas bem-aventuranças? Bem-aventurados aqueles que são espiritualmente pobres. Felizes aqueles que são capazes de chorar, de lamentar seus erros. Felizes são aqueles que são humildes, capazes de entregar seus caminhos, sua vida, suas atividades a Deus. O relacionamento começa por aí. Mas quantas vezes nós paramos para pedir perdão, até mesmo da nossa própria apatia? Os que rejeitam esta chamada de Deus, jamais conseguirão ouvi-lo. A segunda razão, não esperam que Ele lhes fale. O desejo de Deus é guiar os seus filhos. Se nós lemos isto constantemente na Bíblia, por que não esperar que Deus fale comigo? Se eu tomo uma atitude humilde, se eu me coloco diante de Deus e reconheço que sou uma pessoa carente dEle, que tenho trocado as mãos pelos pés, que eu não tenho entregado a Deus os meus direitos, porque às vezes, como eu vou explicar, Deus permite situações difíceis. Logicamente, eu não vou ter esperança que Ele fale comigo. Outra razão, a mensagem do mundo ofusca a voz de Deus. Eu não estou interessado em conhecer os planos de Deus. Eu quero me divertir. Eu já vi pessoas dizendo assim: eu também quero me divertir, sou filho de Deus. Por que eu não posso ir em tal lugar se eu sou filho de Deus? Talvez Deus não queira que você vá. E você vai. E então você começa a ter experiências desagradáveis. Você passa a ser influenciado por pessoas estranhas. O mundo tem muitas coisas, boas e ruins. E eu penso que nós temos que estar inteirados dos assuntos que ocorrem. Porque senão, como nós vamos conversar com alguém sobre política, sobre ciência, tecnologia, astronomia, geografia, geologia, história? Como é que nós vamos conversar com pessoas se nós não nos preparamos? A igreja não é uma alimentadora da ignorância, gente. A igreja deveria nos preparar para aquilo que os governos nos roubaram. Como nós podemos ser cidadãos, conhecermos os nossos direitos? Lembra Paulo? Pera lá, vocês fizeram tudo isto comigo, eu sou um cidadão romano. Ele conhecia a Constituição do Império. Nós engolimos aí, goela abaixo, o que muitos pilantras estão plantando neste país, e nós achamos que eles são como anjos, porque não conhecemos a nossa Constituição, nós não nos consideramos cidadãos brasileiros. Parece que na igreja dizer que eu sou cidadão brasileiro é um crime, mas não é. Se você não defende a sua cidadania e não explica aos outros sobre a sua cidadania, a dele, você é um ignorante.
Jesus repreendeu firmemente, cruelmente, os líderes religiosos da sua época, inclusive 70 homens importantes que governavam o povo, chamado Sinédrio. Chamou-os do quê? De lobos, de agirem pelos princípios de Satanás. Ele alertou o povo. Se você observar os argumentos e controvérsias de Jesus nos evangelhos, você vai ver que ele fala sobre ética, sobre moralidade, sobre civismo, uma série de coisas. Outra razão porque as pessoas não ouvem a Deus, não creem que Deus já lhes falou anteriormente. Tem pessoas que entram na igreja e nunca ouviu nada, não percebe nada, e vai vivendo, e sequer tem uma esperança qualquer de um dia ouvir a voz de Deus. Como é que Deus nos fala? Deus fala até mesmo pela boca de um animal, pela vida de um animal, pela vida de um ser humano, seja ele cristão ou não, por meio de uma circunstância, por meio principalmente da palavra de Deus, e Deus está falando agora por meu intermédio. Por que é que nós nos reunimos aqui? Porque nós, a marca do povo de Deus, a maior marca do povo de Deus, não é a sua alegria, são os seus ouvidos. Em todo o Velho Testamento e o Novo Testamento, a marca para as pessoas que conhecem em Deus é, eles ouvem. Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lá no livro do Apocalipse, é isto que o Espírito Santo diz às igrejas, que vocês escutem. A marca do povo de Deus é que ele escuta a Deus. Mas nós temos transformado a igreja em um palco de show, um salão de baile, nós temos mergulhado a igreja dentro de uma politicagem suja, até mesmo pessoas corruptas lavam dinheiro nos cofres da igreja. Se uma pessoa nunca ouviu Deus falar, e não percebe como ele fala, ele nunca vai ter vontade de ouvir. Uma outra razão, suas mentes estão fechadas para a voz de Deus. Por quê? Como que uma mente se fecha? Porque as pessoas não separam tempo para Ele. Você pode ter tempo para tudo, e diz, minha vida é tão corrida, então Deus não iria te chamar. Então Deus cometeu um equívoco ao chamar você. Se você está dizendo que a sua vida é tão corrida que não pode ter tempo com Ele, então Deus cometeu um equívoco. Imagine, você precisa, antigamente passava o homem do gás, hoje o pessoal liga, mas antigamente passava o caminhão, e o cara passava, e a pessoa corria atrás e dizia, ei. Mais antigamente ainda era o leiteiro, que ele vinha numa carroça, com um cavalo puxando, verdade. E a mãe falava assim, fica na porta para esperar o leiteiro. E a gente ficava com 2 vidros na mão. Verdade. E lá vinha o leiteiro, ele vinha gritando, leiteiro! Num cone. Leiteiro! Imagine, aí eu falava, leiteiro,
E ele diz, não posso agora porque eu estou ocupado. Então eu chamei de bobeira. Deus chamou você de bobeira. Ele teve algum mal súbito. Deus estava dormindo e sonhou que estava te chamando, e então ele acordou rapidamente e chamou, e agora você diz, não tenho tempo. Estão muito ocupados. O que você está muito ocupado? Algumas pessoas você vai ensinar a praticar devocionais, e eles falam assim, mas de novo, já cansou isso. Eu sei por que você está cansado de devocionais. Porque você não quer realmente meditar na Bíblia, não lhe interessa. E você pensa que Deus vai falar com você, vai abençoar você. Como um pai pode abençoar um filho que nunca quer ouvir sua voz? Como um patrão pode favorecer a um empregado se ele é um desobediente, não quer conhecer suas regras? Como você pode morar em um prédio e não obedecer à sindicância? Muitos vivem numa atitude de baixa autoestima. Eles não percebem o quanto são valiosos para Deus e que precisam se levantar, e Deus tem o poder para levantá-los. Mas ficam lá. Ai, alô, Walter, estou mal. Sei, mas aí daqui a pouco, não melhorei, estou piorando, me enterra, é para já. Há pessoas que não melhoram nunca, alimentam síndromes, alimentam traumas, porque vivem numa atitude de baixa autoestima. Eles não percebem que suas vidas são valiosas. Suas atitudes entristecem a família, traz peso à família. Aí começam a pensar, o melhor jeito que tem é eu me matar. Quando Deus está gritando, o melhor jeito que tem é viver. Outro, por que não ouvem a Deus? Estão tristes com Ele. Porque Deus permitiu uma situação de adversidade. Eles estão passando agora por um momento que eles não gostariam de passar, e agora todo mundo fica dando um conselho errado. Em vez de procurar a Deus, mãe, o que você acha, mãe? Pai, o que você acha, mãe? Se alguém dizer, mata. Como a pessoa não conhece a Bíblia, vai seguir o conselho da mãe, vai seguir o conselho do pai, vai seguir o conselho do irmão, do colega, do amigo. E vai fazer bobagem. Nós sempre estamos esperando que alguém seja melhor e nos faça coisa boa. Mas nós nunca fazemos coisas boas para as pessoas. Temos problemas. Outros estão descuidados com a leitura, estudo e a meditação na palavra de Deus, salientando como é necessário aprender a meditar. Ficam anos e anos na igreja e eles não aprendem a meditar. O que eu estou falando hoje é tão sério. Algumas pessoas entram numa corrente e acham, Deus vai me atender. Isso é um escárnio, é uma zombaria.
Você nunca se preocupa em se relacionar com ele. Aí entra numa corrente, porque o missionário vai orar. E tanto você como esse missionário são duas pouca vergonha. São dois travestis. Travestidos de cristãos, quando não são. Alguns têm um espírito rebelde. E nessa rebeldia eles querem encher seu vazio interior como? Usando os prazeres do mundo. Eles perdem o interesse. É todo o tempo festinha, todo o tempo encontro social. Às vezes algumas pessoas chegam ao ponto de dizer assim: ei, hoje o Walter vai me matar, não vou estar lá de novo. Eu não vou matar ninguém. Vocês nunca me viram aqui reclamando porque fulano não veio, não sei o que. O problema é teu. Mas me dê a liberdade de falar que você está errado. Por isso que eu não gosto de igreja, porque a gente acaba assumindo um compromisso de ter que estar lá. Você tem o compromisso de estar lá. Assim como você pensa que Deus tem o compromisso de estar em você, e pode ser que não esteja mais. Porque a sua vida está mostrando que Deus está morto. E por último, muitos desagradam a Deus vivendo uma vida cheia de pecados. Pecado não é só coisa imoral. Mas outras atitudes que se transformam em algo imoral. Quando Deus perde a chance de transformar você, porque você opta por outras situações ou pessoas, aquilo se transformou em algo imoral. Por quê? O aperfeiçoamento de Deus visa que nós sejamos uma pessoa assim, 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 dentro de alguma situação que virá. E se você não se prepara para aquela situação, como que você vai fazer? Você vai sair atrás de uma porção de pessoas buscando soluções baratas, rápidas. Fast solutions, fast food, comida rápida, soluções rápidas, mágicas. Não existe. Tudo que você for fazer na sua vida depende de planejamento e do trabalho de Deus. Ah, Walter, eu estou com um problema lá em casa, minha mulher não quer mudar, ou meu marido não quer mudar, e você quer? Não, mas todos os meus parentes estão falando, está vendo que raio de casamento que você fez? Você disse que era de Deus. Agora, suporte e aprenda e vá orar. Em vez de ficar ouvindo o que as pessoas têm para dizer, em vez de buscar vozes estranhas, entra na palavra de Deus, fortalece a sua vida primeiro. Veja como Deus quer que você haja dentro desta situação, antes de você rejeitá-la. Quer um exemplo? Jonas. Como Deus pode pedir que eu vá falar do amor e da graça dele, da aceitação dele, a um povo que sempre nos persegue, que xinga, desculpa o erro, xinga ele.
eu vou para a Espanha, vou ver o Barcelona jogar. E ele pega um navio e sai para uma cidade chamada Tarsis. Deus deixa ele pegar o navio, mas Deus comanda o mar. E Deus possivelmente criou um ser, o Roger. Irmão, não dorme não, senão a Bíblia vai cair da tua mão. É o Roger. Eu estou pregando e o Roger dormindo, gente. Uma vergonha. Então, eu quero ver o dia que caiu um negócio meu aqui. Então, Jonas vai para um lugar e se esquece que Deus tem o controle de tudo. E Deus o traz de volta. Não é fugindo das situações que você se recupera ou conserta, mas é aprendendo como deve agir de acordo com a vontade de Deus. Algumas pessoas dizem assim: eu estou triste agora, não tenho vontade de nada. Sabe o que a Bíblia diz? Dê alegria aos outros. Mas que alegria que eu não tenho? Então você não se converteu. Porque a Bíblia diz que nós podemos ser alegres mesmo entristecidos. Viver chorando pelos cantos. A Bíblia diz: quem é fraco numa situação difícil, realmente é fraco, é incapaz. Eu não estou dizendo que nós não experimentaremos algum tipo de fraqueza, mas nós não podemos nos habituar com esse tipo de coisa. Enfim, terceiro lugar. Estão aguentando aí, não? Sim ou não? Entendeu ou não, Wagner? Entendeu ou não, Wagner? E você, Marlene, está entendendo, né? Tá certo. Corintiana de uma figa. Obrigado, Marlene, pelo convite, pela de ir na sua chácara em Itu. Eu fiquei muito feliz que eu recebi esse convite para ir na sua chácara em 2045, tá? Então, eu agradeci até o Gastão pelo WhatsApp. Então, aprenda a identificar a voz de Deus. Se eu falo que as pessoas não ouvem, como ela é? Como nós podemos discernir a voz de Deus? Tanto nos nossos pensamentos, no nosso interior, como quando Ele nos fala por terceiros. Para isso, nós precisamos nos lembrar de algumas coisas. Primeiro, a voz do Senhor, ou de Deus, está de acordo com a palavra dele, ou de Deus, que é a Bíblia. Tudo que Deus nos falar, nada está em contradição com a Bíblia. Quando alguém chegar para você e disser assim, não é bem isso, você fala: peraí, então vamos ler. Onde é que não é bem isso? Sabe por que você ouve não é bem isso? Porque você gosta de ouvir aqueles que cativaram o teu coração. Você é capaz de aceitar até a manipulação de terceiros sobre a sua vida, porque essas pessoas cativaram o seu coração. Quando você diz: eu devo muito a esta pessoa, você não deve nada. A única coisa que você deve é o amor.
O apóstolo Paulo ensina isso. Nós não devemos ficar devendo nada a ninguém, exceto o amor. Durante a minha vida, eu treinei muitas pessoas que hoje sequer me chamam para tomar um café. Eu não cobro o tempo que gastei com eles. Eu gostaria que eles aprendessem a amar. Eu outro dia estava com um casal que foram meus professores, junto com a Denise. E ela percebeu o quanto eu os honrei. Em todo o tempo que ele está aqui no Brasil, as pessoas só falavam de coisas, e quando nós nos reunimos por 2 vezes, nós sempre falamos das coisas de Deus. E ele comentou para a esposa, a reunião com o Walter e a Denise é a mesma coisa de entrar no céu. Nós só conversamos as coisas do alto. Porque eu sou assim. E uma das coisas que mais encheu meu coração, quando eu ouvi aquele meu antigo professor dizendo, eu estou orgulhoso de você. Eu abracei, eu o beijei. Eu investi nesse nosso encontro para honrá-lo. Não é para dizer muito obrigado pelas coisas que você me deu, mas para amá-los, para tê-los presente, para socorrê-los em alguma coisa. A mensagem de Deus sempre está em conflito com a nossa natureza humana. Dificilmente Deus vai concordar com você e comigo. Nós queremos sempre ir numa igreja onde repare bem, gostamos de ir numa igreja onde o pregador diz assim, hoje você vai receber uma fortuna, hoje você vai sair daqui com a bênção de Deus. Se por acaso alguém disser, Deus não está concordando com sua maneira de viver, você não volta mais. Porque você quer viver de modo errado. O que aconteceu nesses réveillons, nesses natais da vida? Maus testemunhos, atitudes não cristãs. E é o que vai acontecer na Páscoa também. Ninguém pensou em Cristo como deveria pensar. Lá em casa nós pegamos a Bíblia e meditamos em 3 capítulos do Evangelho. Foi uma bênção. Todo mundo sentado lá e a gente meditando sobre a palavra de Deus. Eu sei que Jesus não nasceu no dia 25, mas não importa. Nós estamos embriagados de amor e bêbado comemora qualquer dia e qualquer hora. Mas você não fuja quando a palavra de Deus confronta o seu estilo de vida. Se isso funcionar agora, a sua mensagem destoa com as ideias, desculpe o acento ali, com as ideias do mundo.
é aquela coisa antiga da ideia, né? Vai assim, e não é mais. Então, destoa das ideias do mundo. O mundo tem uma mensagem e Deus tem outra. A mensagem de Deus desafia a nossa fé. Por quê? Porque ela nos dirige a enfrentarmos os nossos próprios temores. A maioria das pessoas vão às igrejas porque não querem sofrer. E às vezes Deus diz, você vai sofrer. Jesus não disse isso. No mundo vocês vão ter sofrimento. Mas tenham coragem. Olhem para mim, eu venci esses sofrimentos no mundo. A mensagem de Deus é transmitida de maneira sossegada e sem agitação. Por muito tempo eu achei que a igreja verdadeira é aquela que explodia como pipoca. E se houvesse algum silêncio como esse, eu diria, essa igreja é fria. Mas não é fria. Você que está debaixo do poder de Deus e que entende, você vai sentindo o peso, o jugo do reino, mostrando, você está errado. Deus sempre nos fala de modo específico. Por que Ele nos fala de modo específico? Porque Ele deseja que nós entendamos tudo o que Ele tem para nos dizer. Como eu disse, você vai namorar esse rapaz, por quê? Deus tem que dizer por quê. Essa é uma promessa de Deus na minha vida. Promessa por quê? Ou é um traste que você vai ter que carregar? Porque tem gente que arruma um namorado e fica pagando, ele está interessado em comer em restaurante. Começa a dar pipoca para esse pobre diabo. Você está com fome, Benê? Saquinho de pipoca para ele. Dá um milho, corta em 2. Dá um churro, corta em 2. Ele não vai ficar com você. Mas você fica e paga e a sustenta, sabe por quê? Porque Ele dá o que você quer. E você não presta como Ele não presta. Atingir alguém aí? Fala Deus. Fica quieto, hein? Não revela o santo, hein? Então, sinta a necessidade de ouvir a Deus. A pergunta que eu faço é, por que nós necessitamos ouvir a voz de Deus? Porque Deus quer nos guiar. Mas guiar no quê? Por que Ele quer falar conosco? Primeiro, vocês estão notando que eu estou sendo bem didático hoje? Para tomarmos decisões corretas.
Quantos sofreram sequelas por decisões incorretas? Sofreram muito? Levante a mão. Teve uma irmã que levantou a mão e olhou agora para o marido. Faz isso não, filha. Então... E eu também para os 10 filhos que estão lá. Então, veja só. Então, cada bobagem, né? Deus se interessa por cada aspecto de nossas vidas. E Ele deseja nos guiar em todo o tempo. Deus quer falar conosco e nós precisamos ouvir sua voz, porque precisamos ser animados. Ninguém pode animar o nosso coração como Ele. Palavras humanas simplesmente trabalham no nosso psicológico, tentando levantar o nossa estima, tentando fazer com que pensemos positivamente. Mas os pensamentos positivos têm um caminho curto, não têm longevidade. Pensamentos positivos são nada. Basta ver o número de livros de autoajuda que estão nas prateleiras, tanto mundanas como cristãs. A maioria dos livros sobre casamentos que nós temos nas livrarias hoje cristãs são autoajuda. Não tem nada de Bíblia. E cada livro que sai vende muito, porque os problemas não se resolvem, porque as pessoas não se voltam para a palavra de Deus e para ouvir o que Deus tem para dizer. Quando Deus diz, mulher, você tem que ser submissa ao seu marido, você tem que apanhar, ficar quieto, calar a boca e tomar chute na cara. Não é isso. Então, submissão significa o quê? Não é que a mulher tem que ser submissa ao marido, ela tem que exercer um ministério em favor do marido, porque lá no Éden, ela agiu de forma contrária, a destruir. E Deus deu a capacidade para a mulher fortalecer seu parceiro. E quando a mulher não busca esta preparação, ela age como Eva, ela destrói seu casamento. Por isso que Deus diz, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. A submissão da mulher é a Deus, para que Deus a ajude a levantar espiritualmente seu marido, para que ele seja o homem que Deus quer que ele seja. Por que Deus pede para o homem proteger, amar sua mulher? Porque ele não fez isso no Éden. E agora o homem tem que proteger sua casa. E quando ele não estimula a sua família a buscar a Deus, ele há uma desgraça para a sua casa. São funções que Deus dá. Minha mulher me fortalece,
ela não me derruba, ela não me afasta de Deus. E eu conduzo a minha casa à presença do Deus Altíssimo, porque Ele nos uniu. Por quê? Precisamos ouvir a voz de Deus para sermos consolados. Animar é uma coisa, consolar é outra coisa. Consolar é andar junto. Deus quer andar junto conosco. Desculpe. Por que necessito ouvir Deus? Ou nós necessitamos? Para sermos fortalecidos. Paulo disse: eu posso todas as coisas com a força que Cristo me dá. Como que Deus dá força? Ele tem que falar para a pessoa como você deve experimentar sua força. Eu vejo cristãos subindo montanhas e dizendo: ó, Deus me dá força. Que força? Se você não entende como vai usar. Imagine você subindo num trator e alguém diz: liga aí, vai pisando o pé, vai puxando, engata. O que você não vai fazer com aquilo? Subindo no automóvel, não, põe no D, baixa o freio de mão e acelera, enfia o pé direito. O que não vai acontecer? Por que necessitamos ouvir a voz de Deus? Para recebermos o melhor dEle. Por que não temos recebido de Deus o melhor? Ficamos nos agarrando com tampa de bueiro. Deus deseja realizar o melhor em nossas vidas, tornar-nos pessoas dignas, capacitadas. Por que necessitamos ouvir a Deus? Para que tenhamos segurança. Está cheio de cristão inseguro. Ele é inseguro em dar seu dízimo, é inseguro em dar sua oferta, é inseguro em dar seu tempo, é inseguro em enfrentar adversidades, é inseguro em tudo, tem medo de tudo. Você não está curado. Imagine o profeta chegando na casa da mulher e diz: o que você tem? Eu só tenho um pouquinho de azeite e farinha. E eles vai lá e faz um bolo para mim. Fazendo para o profeta, ela estaria fazendo para Deus. O problema é que nós dizemos assim, ela poderia ter feito assim: bom, eu vou fazer um bolinho pequenininho, vou guardar um pouquinho para mim depois. Vamos ver no que vai dar. É isso que você faz. E depois você vem me dizer que tem fé, que Deus fala com você? Não fala, porque você não ouve. Você não confia nele. Você mente para si mesmo. E esteja certo de que Deus não o abençoará. Porque rebelde. Nós vivemos num mundo de pessoas inseguras. Nunca se comprou tantos soníferos em farmácias, calmantes. Tem gente que toma Dramin pelos ouvidos, para dormir. Necessitamos ouvir a voz de Deus para que tenhamos sua proteção.
Há pessoas que vivem tão desprotegidos. Por isso que eles ligam para... Está vendo alguma coisa em mim? Será que nunca você ouviu alguém lhe dizer isso? Eu liguei para uma irmã e eu perguntei se ela viu alguma coisa em mim. Ela viu que tinha um diabo do meu lado. E agora o que eu faço? Tem gente que mora lá no Nordeste, chama a gente lá do Sul para ir orar no Nordeste, porque ele vai lá no forro, acha um pedaço de pano e diz, aqui está o trabalho. Deus não é capaz. Gente, se Jesus disse que nós pisaríamos serpentes e escorpiões, você tem medo de macumba? Que pouca vergonha! Você tem medo de macumbeiro? Eu não tenho medo dessa raça não, meu irmão. Por várias vezes colocaram lá sapo costurado, terra de cemitério no portão, meto o pé. E não acontece nada. Porque aquele que habita em mim é maior do que aquele que habita no mundo. Se o Senhor não guarda a casa, em vão são aqueles que tentam guardá-la. Por fim, digam graças a Deus. Pense nas consequências de rejeitar a voz de Deus. Aí estão algumas. O mundo nos afastará cada vez mais da presença de Deus. Seremos facilmente enganados. Tomaremos decisões equivocadas. Teremos falsas emoções. Quem não ouve a voz de Deus, e eu falei tanto nesta noite, vocês anotaram tudo, mas depois vocês largam isto lá e não olham mais. Quantas pessoas se afastaram do Senhor, não estão mais conosco, vão atrás de amiguinhos. Eu estou numa crise, eu preciso espairecer, eu vou lá no barzinho, tomo umas 10 cervejas, chamo Jesus de Genésio. Ele ora, eu já orei em nome de Genésio. Não é Genésio, é Jesus. Mas a boca não está consertada direito, a boca está atrapalhada. Em vez de falar Jesus, ele fala Genésio. Perdeu o sentido. Se você quer espairecer, imagine como então você não quer resolver a situação. Você está buscando felicidade. O Senhor não é o teu conforto. O Senhor não é a tua rocha. O mundo te afasta dele. Os conceitos mundanos sempre te levam para longe. A igreja é uma chatice. Para você para mim não. Nunca foi. Não é porque eu estou aqui falando não. É porque nunca foi. Por isso que Deus me chamou para falar. Porque para mim nunca foi. Porque eu não era capaz de me comunicar nem com 2 ou 3 pessoas. Se eu entrava numa festa, eu ficava do lado assim, que nem criança. Agarrado no pé na saia da mãe. Se alguém viesse conversar comigo, eu tinha o maior medo. Mas quando Jesus entrou na minha vida, algumas transformações foram ocorrendo. E eu amava tanto a igreja que Deus me fez um instrumento nas mãos dele, me chamou.
e me deu bagagem, viu? Há quantos anos eu estou aqui? Vocês sabem? Quanto? 6? Quanto? 7? Não, 37 também. 37 está a tua avó. Certo? Quantos anos? Eu estou perguntando porque eu não sei. Quantos anos? 18 anos. Falando terça, domingo, todos os dias de manhã. Deus tem me enchido com a sua graça. Deus sempre tem usado a minha vida para favorecer a sua, para abençoar a sua. Vocês percebem isso ou não? Não é mérito meu. Se existe algum mérito, me perdoem a falta de modéstia, é que eu amo muito meu Deus. Eu amo demais. Por que às vezes eu sou firme? Algumas pessoas, você quer ser dono da verdade? Não. É porque eu me recuso a ser enganado. Então eu fico com bases antigas. Prefiro ficar sobre terreno sólido do que andar em terra movediça. Mesmo amando a Deus, quantas decisões erradas já não tomei e você já não tomou? Decisões erradas desgraçam sua vida, desgraçam sua família, trazem alegrias para aqueles porcos, que depois vão te devorar, e vão te deixar na mão. Ouvir conselhos errados é receber combustível para emoções falsas. Que vão destruir a vida de seus filhos, seu casamento. Destruir a estrutura de seus pensamentos. A pior coisa para um pai e uma mãe é não receber do filho a honra. Fere o coração, dilacera. Não é à toa que a Bíblia diz: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam os seus corações. Parem com desculpas. Você tem o desejo de ouvir Deus? Como que você poderia fazer isso diariamente sem obedecê-lo? Comece a obedecer o que está escrito aí. Ah, mas enquanto Deus não resolver minha vida, não faço nada. Vai fazer sim. Vai falar da graça de Deus para aquela pessoa que está sofrendo. Mas eu não recebi. Não interessa. Muitos homens no Velho e Novo Testamento não receberam nada. Vai fazer o que deve ser feito. Vai cumprir a tua missão. Se você não quer cumprir, porque você não tem missão nenhuma. Então você não é nada. Mas eu estou pedindo que você seja.
Porque Deus está te chamando há muito tempo, e nesta noite Ele está gritando com você: eu quero falar ao teu coração, me escute. Como você pode criar um plano pessoal para aprender a ouvir a voz de Deus diariamente? Como você pode aprender a fazer devocionais? Como seus amigos ou irmãos na fé e a congregação pode ajudar você a ouvir Deus? Participando de grupos pequenos. Falar nisso, eu quero marcar uma reunião com os líderes comigo, de grupos pequenos. Talvez, não a semana que vem, mas a outra, seria possível. Nós vamos ver isso. Ouvir a Deus, irmãos, é a única maneira de receber as suas recompensas, os seus benefícios, nesta vida e principalmente na eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Tenho eu além de ti e na terra em quem tenho mais prazer. Não há outro Deus semelhante a ti. És a minha força em